Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Falso Plano. Este episódio será dedicado ao rescaldo da segunda semana do Tour. Foi entusiasmante, tivemos reviravoltas, temos um líder cada vez mais musculado na frente da corrida e vamos tentar analisar um bocadinho se já está fechado ou não o vencedor desta volta à França. Como sempre, dar-vos nota para nos seguirem em falsoplano.ghost.io e também no Twitter e no Instagram. Em todas estas plataformas podem encontrar o nosso conteúdo, desde o mais leve, mais humorístico, até às antevisões das etapas, os nossos podcasts, antevisões de Cycling Fantasy, Velo Games, tudo aquilo que vocês, se estão a ouvir-nos neste momento, já devem ir sabendo. Comigo hoje tenho Ricardo Pereira e Miguel Branco. Eu sou Henrique Augusto, o moderador, e como vem sendo o hábito, vamos começar por fazer aqui um rescaldo rápido de cada uma das etapas, até para vos relembrar um bocadinho do que é que se passou nesta semana do Tour, antes de passarmos à análise mais detalhada da corrida. Ricardo, vamos começar contigo, e como são 6 etapas e vocês são dois, vou dar 3 etapas a cada um democraticamente. Podes começar tu. Boa tarde, boa noite, bom dia a quem nos ouve. Ahm, Portanto, a semana começou com a etapa 10, uma etapa de sprint típica, ou não tanto típica, porque agora as etapas de sprint não têm fugas. Uma etapa totalmente plana e esta não teve fuga mais uma vez e foi ganha por Philipsen. Eu acho que esta etapa que não teve fuga, já nem tenho a certeza, mas foi ganha por Philipsen, que finalmente ganhou a sua primeira etapa. Finalmente, Matthew Van Der Poel foi capaz de o meter no sítio certo e ele finalmente ganhou a etapa. Ah, Fica um bocadinho um sabor amargo até agora no Tour de Philipsen, porque parece que só ganha com o Matthew Van Der Poel bem ou numa situação de sprint um bocado mais reduzido. Mas pronto, ganhou outra etapa depois mais tarde, que o Branco irá falar dela. Ganhou bem, não há grande questão em relação a isso, não há grande questão de que é o sprinter mais rápido deste pelotão. Ah, fi- Só fica ao sabor amargo porque parece que não encontra as condições para ganhar, ou parece que as condições para ganhar têm que ser realmente perfeitas. Depois tivemos a etapa 11, que foi a tal etapa que leva o Henrique a falar em reviravoltas e em mudanças de momento. A etapa 11 era uma etapa dura, uma etapa que não tinha grandes alta montanha, mas tinha muitas subidas, muito sobe e desce. Uma etapa com 4.000, mais de 4.000 metros de acumulado. Uma etapa que a UAE controlou para uma possível vitória de Pogačar. Pogačar chegou a atacar a 30 quilómetros do fim, mas depois desfaleceu, ao que parece, e Vingegaard conseguiu fazer uma recuperação com uma grande prestação numa das subidas, nomeadamente a pole de Pertus, em que fez uma subida extraordinária e recuperou cerca de 30 segundos em 4,5 km para Pogacar. E tal como disse, Pogacar estava em claro desfalecimento e depois foram os dois para o sprint e pela primeira vez na sua carreira Pogacar perdeu um sprint em subida. Portanto, algo novo que se passou no Tour. Já tivemos várias iterações de Pogacar contra Vingegaard ao sprint. Nunca o dinamarquês tinha vencido e neste caso o Vingegaard conseguiu levar a melhor sobre o esloveno e portanto isso levou a algum entendimento meu também de que Vingegaard poderia estar numa recuperação ah, em relação a Pogacar, que mais tarde não se veio a provar. Depois a etapa 12 veio com uma vitória de William Girmay numa e não foi num sprint compacto, o que é extraordinário o eritreu conseguir ganhar uma etapa destas.
Ahm, Mais uma vez, grande tour de Vini Gramado. Está a fazer um tour magnífico. Tem a camisola dos pontos completamente controlada. Diria que hoje nós estamos a gravar isto depois da 15ª etapa, ou seja, no domingo. Por acaso já passa da meia-noite. Mas pronto, hoje Vini Girmay praticamente garantiu, ou não está matematicamente garantido, mas está quase, quase. É a camisola verde. E nesta etapa, tal como eu disse, bateu Wout van Aert, Pascal Ackermann, Philips, ali ao sprint, num sprint compacto, o que é incrível. Já sabíamos que o Girmay era muito rápido, mas bater este tipo de concorrência no Tour é outra coisa. Sim, o que a confiança faz, e a não ser que Philipsen vire trepador ao man de Bini da bicicleta abaixo, acho que já está com a verde garantida. Vamos agora ao Miguel Branco e às restantes 3 etapas que marcaram esta segunda semana de Tour. Boa noite, Miguel Branco. Boa noite, Henrique Augusto. Como é que estás? Está tudo bem? E boa Tudo noite bem, a todos muito obrigado. os ouvintes de Falso Plano. A etapa 13 foi aquela etapa em que a Emirates achou boa ideia meter o Yates na fuga numa etapa cuja dificuldade era algo reduzida e estava sobretudo concentrada nos últimos 50 km. Acontece que a coisa não deu propriamente em nada, a Visma foi controlando, ainda deu alguns nervos, é verdade, porque foi um movimento algo inesperado. Houve abanicos também, estava vento, mas essa fuga muito numerosa acabou por não ter sucesso, ainda que a certa altura se tenham destacado Corte, Gregoire, Lascano e a Julien Bernard, se não estou em erro. Enfim, foi uma série de tentativas de deixar o Yates para trás. Portanto, a fuga, no fundo, queria que o Yates não estivesse na fuga para tentar ter sucesso. Apesar disso tudo, nada resultou e Jasper Tentaram Philipsen... atacá-lo e tentaram atacá-lo verbalmente também, do que ele se Sim, veio chorar a seguir. um bititezito ou outro também, não é? Quer dizer, E bem, e é bem. pá, Então sim. não deixas a malta ganhar a etapa, pá. Vai-te Isto não preocupar é, com outras isto não é coisas. subir, não é? Portanto, vai embora, se faz favor. Ahm, e pronto, é isso. Depois o Philipsen ganha a sua segunda vitória, aquela que foi a sua segunda vitória no Tour. E a partir daí tivemos aquilo que de melhor o Tour já nos deu este ano. Duas vitórias para Pogačar na etapa 14. Uma etapa já muito complicada, não me lembro do nome da subida final, mas era já bastante exigente, sobretudo o início, e basicamente Pogačar colocou 40 segundos, acho que foi isto, 40 ou 40 e poucos segundos a Jonas Vingegaard. Isto depois daquela etapa onde Vingegaard, como o Ricardo há bocado disse, venceu Pogačar e ficou no ar esta coisa do em que ponto é que estamos no que a classificação geral diz respeito. Essa vitória na etapa 14 de Pogačar voltou a dar outra volta na tómbola e a permitir-nos considerar que Pogačar tinha tido se calhar um dia mau naquela décima primeira etapa. E hoje foi até o momento a melhor etapa do Tour, a 15ª etapa e uma das mais duras dos últimos muitos anos que eu me lembro de ver em grandes voltas, não só no Tour, mas de uma exigência, de uma altimetria, desde o início no Paris-Tours, ou seja, começavam logo a subir e cedo se percebeu que ia ser uma etapa muito complicada para toda a gente. Eu lembro-me de estar a ver a etapa, faltavam 150 km, de ver a malta na fuga e pensar: "Ei, falta tanto para acabar e esta gente está toda já no limite." Não devia estar assim tanto no limite, porque a etapa foi espetacular e a Visma fez um trabalho
muito, muito bom, apesar da sua equipa menos apta para este tipo de terrenos, mas perante uma imensidão de montanhas, a Visma fez um trabalho muito, muito intenso com vista a desgastar o pelotão e a obrigá-lo a andar rápido e, no fundo, a tentar isolar Pogacar para o ataque de Vingegaard. Uma menção para o excelente trabalho de Wilco Kelderman e de Matteo Jorgensen. A verdade é que o norte-americano acabou o seu trabalho a 10 km da meta, um bocadinho mais, à altura em que Jonas Vingegaard atacou e começou o show, que durou 5 km, mais coisa menos coisa, à altura em que Pogacar percebeu que Vingegaard não estava já no seu melhor, depois de vir 5 km em pendentes loucas na Plateau de Bay, com o peito ao vento, portanto 5 km a puxar, a tentar distanciar Pogacar, coisa que não se verificou, e depois o esloveno foi-se embora porque estava confortável, estava com pernas para isso, e colocou mais um ponto de exclamação na forma autoritária como tem gerido e dominado esta volta à França. Sim, foi a primeira vez que vimos Pogacar neste terreno, que é o denominado terreno de Vingegaard, a claramente superiorizar-se ao dinamarquês. E é exatamente sobre isso que vamos falar aqui, da luta Pogacar-Vingegaard. Obviamente é o prato principal deste tour, e tal como na ordem da corrida, vamos também começar por Pogacar primeiro. Ele teve um susto a meio da semana. Diz por aí que é porque não se alimentou devidamente, e foi por isso que tu há pouco referiste o desfalecimento, Ricardo. As odds viraram contra ele, parecia, e nós até falámos entre nós que Vingegaard podia ser a partir de agora o favorito, porque se naquele tipo de terreno mais favorável a Pogacar, Vingegaard lhe estava a ganhar tempo quando chegassem as grandes montanhas, era isso que iria acontecer. Mas como o Branco acabou e bem de relatar, tivemos 2 dias em que Pogacar se superiorizou de forma clara ao bicampeão do Tour, quando até se aconselhava prudência e defesa da camisola amarela. O que é que ainda há a dizer sobre esta prestação de Pogacar, e como é que tu lês estes últimos 2 dias e esta viragem na hierarquia quando as altas montanhas chegam? Não, o que eu acho é que Pogacar provou que é o melhor trepador de sempre neste fim de semana. Acho que não há dúvidas disso. Neste momento, pode-se dizer que Vingegaard não teve a preparação ideal e que podia apresentar outro nível e que se calhar até estaria melhor que Pogacar, mas o que é certo é que Vingegaard nunca apresentou um nível melhor do que o que está agora, nem apresentou um nível melhor do que o que Pogacar mostrou até agora. Portanto, acho que neste momento, na atualidade, ou até à atualidade, Pogacar foi o melhor trepador de sempre. Os números provam isso. Claro que os números não refletem totalmente o que se passa na estrada, mas quer dizer, é a única forma que temos para comparar outras alturas, como a altura de Pantani, a altura de Merckx, etc. Agora, Pogacar está a bater recordes que têm 20 anos, desde Pantani e desde Armstrong. Ah, claro que eles andavam com outras bicicletas, tudo era pior, preparação, blá blá blá, mas também sabemos bem, pelo menos esses dois, como é que eles andavam. Portanto, se não tinham a melhor preparação, se não tinham o melhor equipamento, compensavam com outro tipo de preparação. Que não vamos meter as mãos no fogo por ninguém, não é? Daqui a 50 anos esperamos estar a dizer que não houve, que não se passou nada. Deixa-me Em só, tu relação a. estás-te a focar aí nos números e nos recordes, deixa-me só dar um destaque que algumas das pessoas que nos estão a ouvir podem não saber. Ele não ganhou, não bateu o recorde do Pantani por 2 segundos, né? Não, não. Foi por 3 minutos ou uma coisa assim do Sim, género, não sim, foi? sim, sim. Sim, era só para dar esse É, destaque, ou seja, não é bateu ali por sim, uma margem sim. apertada. Ele bateu o recorde do Pantani na Plateau de Beille. Ele bateu, o Vingegaard bateu, o Remco bateu, o Landa esteve perto de bater. Depois de uma etapa Portanto, dificílima, não é propriamente uma etapa depois, unipuerto. Ainda tem depois mais de essa. uma das etapas mais difíceis, é a etapa mais difícil deste Tour e talvez uma das etapas mais difíceis de sempre do Tour. Portanto, não foi uma exibição à rasca para ganhar a Pantani, não. Foi à vontade e
e que exibição. A questão que o Pogacar são as táticas da equipa e as táticas dele. O Pogacar tem esta forma de correr muito atacante, muito selvagem, de querer levar tudo, querer atacar de todo lado e de ganhar tempo em todas as etapas, blá blá. Blá. E como disseste, e como eu já tinha referido, a etapa 11 houve ficou aquela dúvida se Pogacar estaria tão forte como parecia, ah, que eu acho que é claramente um erro tático de Pogacar. Ah, eu compreendo a história de querer ganhar tempo antes da montanha por não ter a certeza que é mais forte que vingar na montanha, algo que, enfim, dado o nível que ele apresentou, ele devia ter mais certezas do que acho que pelos vistos tinha, mas atacar a 30 quilómetros do fim de uma etapa com 4.000 metros de acumulado, que na primeira metade da etapa em que não havia reais subidas, estavam 3.000 metros de acumulado, que a equipa puxou imenso, ou que a equipa dificultou imensa a fuga para que Pogacar ganhasse. Ele ataca a 30 quilómetros do fim, com duas descidas, com duas subidas por fazer, mata a equipa toda, excepto João Almeida, que praticamente não trabalhou nessa etapa. Matar a equipa toda para, para ganhava o quê? Um minuto a vingar, na melhor das hipóteses. Não parece uma atitude boa, não parece uma atitude, não parece ser a tática certa. Eu acho que podia atacar mais tarde e ganhar tempo na mesma. Ah, Veio-se a provar, eh, não teve o resultado que ele esperava, de certeza. Por que razão está por saber. A melhor teoria que existe é a alimentação. A alimentação não foi feita de forma correta, mas por todos os perigos que, que, que um ataque a 30 quilómetros da meta tem, acho que não é a melhor tática. Não era a melhor tática de qualquer maneira. Podemos dizer que, sei lá, Pogacar, sei lá, caía na descida e tinha de ficar à espera dos carros todos para ter uma nova bicicleta, por exemplo. Ou seja, tinha de esperar minutos até que o carro chegasse, porque o carro não estava exatamente atrás dele. Enfim, não fez grande sentido. A sua atitude depois neste fim de semana já fez todo sentido. E teve extraordinariamente bem. Vai na roda e ataca quando tem a certeza que vai ganhar. Não precisa de ser ao sprint, não precisa de ser a 1 km, não precisa de ser a 2, pode ser a 5, pode ser a 6, mas ataca quando tem certezas de que pode fazer a diferença e de que pode manter essa diferença. E foi o que fez. Fez exibições brutais na montanha e quanto a mim, é o que eu disse, acho que provou que é o melhor trepador de sempre. E acho que isso é um bom statement para fechar a análise àquilo que foi Pogacar durante este fim de semana. Do lado oposto tivemos Jonas Vingegaard, acabou, como o Ricardo mencionou e bem, está a produzir alguns dos seus melhores números de sempre, mas apesar disso vacilou e pela primeira vez pareceu impotente face ao esloveno. Branca, atribuis isto à falta de preparação, uma subida de nível por parte de Pogacar, a qualquer outra razão, ou simplesmente isto são corridas e desta vez o dinamarquês não está tão forte quanto os seus adversários, ou o seu rival? Eu acho que uma pessoa que teve a queda que ele teve e os problemas que ele teve antes do Tour, quer dizer, é óbvio que isto não é o Vingegaard que nós já tivemos noutros anos, embora, como o Ricardo já mencionou, os números sejam melhores. Quer dizer, eu até acredito que os números sejam melhores, mas não é o mesmo corredor a nível de confiança. Hum, Vem, parece-me, a este tour numa, numa, numa espécie de escolha ou de opção emocional, digamos assim.
porque cai, porque está muito mal, começa a recuperar, percebe que está a fazer bons números, eu estou bem, eu se calhar posso ganhar, ele vem do giro, pode ter um dia mau, quem é que diz que eu não posso ganhar? Eu continuo a ser muito bom, dos resultados, os números aparecem nos treinos e ele vai, mas a sensação que dá ainda bem que veio, porque o Tour é muito melhor porque Vingegaard está, mas E continua a ser de longe o que está mais próximo de não, Pogacar, não é? claro, é incrível na mesma. Certo. M- E atenção, só para adicionar e para sublinhar o que tu disseste, a possibilidade dele ser o melhor, ou de o Pogacar sofrer com o que aconteceu no Giro, ou do Pogacar ter um dia mau, como já aconteceu noutros anos, é uma opção realista, até ainda daqui para a frente, não é? Isso nós já vamos falar mais, mas pronto. Sim, podemos falar disso mais à frente, mas no fundo o que eu hoje senti quando o Pogacar arrancou foi o que já tinha sentido noutros momentos deste Tour, que é precisavas, isto em relação a Vingegaard, precisavas desta prova de vida, precisavas de te sentir bem a competir com o Pogacar, ou ao nível estratégico e mental teria sido mais inteligente não te apresentares neste Tour e depois fazias contas com o Pogacar com uma preparação mais ideal, onde sim, se calhar o Pogacar não vinha com um giro, mas Vingegaard teria tido tempo para fazer uma preparação como deve ser, uma época normal, digamos assim. E de facto eu acho que este Tour pode ser um peso, ainda que exista sempre, e a Visma tem feito disso bandeira, e o próprio Vingegaard também. Muito bem estou eu, porque vim desta preparação e de facto percebo a lógica desse discurso e percebo que é uma forma de defender o corredor também, mas ele não deixa de ver o seu mais rival direto, a quem ele conseguiu vencer nos últimos 2 anos, a ter um. Quer dizer, não sei o que é que vai ser daqui para a frente, mas nestes 2 dias é uma tarefa, se Uma quisermos dizer tareia. assim, não é? Olha, exatamente, é uma tareia. Portanto, ou seja, até que ponto é que daqui para a frente Vingegaard não vai ser um corredor que, apesar de estar muito bem e fazer uma preparação ideal, não vai estar com este tour na Já perdeu. cabeça? Sim, E ele até agora não tinha perdido, desde que tinha começado a ganhar, não tinha perdido, é não é? isso. É esse tipo de coisas que me parece muito interessante de pensar. Eu acho que era demasiado sempre tentador para vingar tanto na forma em que está, que é uma forma decente, para dizer o mínimo. Acho que seria sempre muito tentador vir ao Tour. E em relação a. Não é só a questão da preparação, mas o lado mental a descer vê-se claramente, não é? Ele costumava ser um ótimo descedor e muitas vezes até tirar vantagem frente a Pogacar. E viu-se no Galibier, mas ainda se disse como era muito pedalável, etc. Agora, nesta etapa em que o Pogacar atacou a 30 km, o Vingegaard a perder tempo a descer, era segundos atrás de segundos, e isso é claramente uma questão de que ele ainda não recuperou a confiança de outros tempos. Nós tínhamos falado aqui na antevisão da possibilidade de Vingegaard sair desta segunda semana com 5 minutos de atraso, e tu dizias que ele ia abandonar. Não está a 5, mas está a 3. Qual é que é a tua posição em Não, agora relação a já isso? não vai abandonar, o problema é esse. Mas tendo em Mas conta tu que. tinhas dito que se ele tivesse a 5 minutos abandonava. Quando percebesse que não podia ganhar, abandonava. E a 5 minutos tu Mas dizias ele, que ele não tinha. entretanto, já chorou numa entrevista. Há que Já é uma regra. Chorou nem agora já não pode abandonar. já chorou na entrevista, já o viste a ter cara de sofrimento, que é uma coisa que eu não me lembro de ver, pode ter acontecido, mas não me lembro. Ah, quer dizer, o que me apetece dizer, sem tornar isto uma revista cor-de-rosa, é que é um novo Vingegaard. É um corredor que passa de parecer ser um robô, um corredor altamente focado, um desportista, eu estou aqui para ganhar, não dou muita conversa a ninguém, sou sério, etc, etc, para ser uma pessoa que teve uma queda terrível, teve muito tempo no hospital, foi difícil, deixa crescer o bigode, quer dizer, é outro Vingegaard. E portanto não vai, Perdeu um bocadinho da aura, na tua perspectiva, é e isso? portanto não vai desistir. E de facto, eu quando disse isto, pronto, não sei o que é que se passava na minha cabeça, é uma coisa que acontece muitas vezes, a não saber o que é que se passa na minha cabeça quando digo as coisas, mas de facto ele agora desistir era mau, não é? Porque se já assumiu que vai ser segundo, se nada de errado acontecer, agora vai ser aquele sprinter que desiste para ir à próxima grande volta, não é? Então é meio eticamente condenável.
E um segundo no Tour é um segundo no Tour, e até para a história da rivalidade deles é giro, não é? Porque já é a quarta É seguida. giro para E ti, não sei para se ele é isso. terrível. Sim, para mim é giro para mim, mas eu sou tendencialmente um personagem egoísta, por isso eu estou Claro, claro. confortável com essa posição. Diz Ricardo. Só para dizer que não concordo muito com a opinião do Branco em relação ao Brincar participar do Tour. Para já, patrocínios, né? Patrocinadores estão à espera de ter os melhores Mas corredores aí na eu prova. respondo tu mesmo. Respondi ao Henrique. Isso é bom para ele. E nem sei se é para ele. Bom, há de ser. Para ele e Não, para a Visma, mas quer dizer... é para ele, para a equipa. Sim, claro. Pronto. E depois, quer dizer, se apresentas bons números nos treinos, ou muito bons números nos treinos, o que se fala é que ao que parece há um tipo da Ineos que sabe qualquer coisa sobre os números nos treinos e quer os melhores de sempre. Qual é que é a expectativa dele? E provavelmente ele acreditava mesmo que podia ganhar. Não estava a ver à espera que havia um super Pogacar que vem de um giro e que ainda faz números melhores ainda que ele. Eu estou com o Ricardo nesta posição também. Sim, mas Quer repara, dizer, os números são os melhores. Quer dizer, então, eu acho que ele vai. E aí eu acho que vocês me vão dar razão. Ele vai. Não é por... Vai porque pode ganhar um Tour e tu não desperdiças uma Vai oportunidade de porque ganhar pode um Tour. ganhar se o Pogacar tiver um mau dia. Eu não sei se ele sabia isso no início. Ou seja, a partir do momento que ele está a apresentar bons números e ele tendencialmente, quando apresentou bons números, conseguiu dropar o Pogacar, ainda por cima, se ainda puseres o fator do Pogacar vir do giro, ele achou que podia ganhar. No limite, se ele só achava na cabeça dele que tinha 50% ou 30% ou 40% de hipóteses de ganhar um Tour, tu não alinhas à partida de um Tour em que tens Ok, 30 ou 40% de hipóteses mas de ganhar. aí estamos a basear a conversa em watch, é isso? Também, sim, Mas é claro. que não pode ser só isso, então, não é? mas, Ou Eu não acho seja, que seja só isso. são Eu 3 não acho mas que é o que seja podes semanas. só tirar isso. dos treinos. O quê? Mas é o que podes tirar dos É, treinos. podes tirar dos treinos, mas tu no treino não estás a competir. Mas era Não. o que ele sabia. Nós estamos a falar Só- da decisão dele ir. Era o que ele sabia no momento em que decide se vai ou não, não é? O Repara, que ele sabe é os números, eu não não sabe estou a mais coisas. dizer que é condenável ele ir. Eu acho que, Sim, claro, claro. faz sentido, tendo em conta tudo. Mesmo que ele não tivesse números tão bons, a possibilidade do Pogacar poder, e ainda pode acontecer, ter um mau dia e ele ganhar, é real, faz sentido. O que eu estou a dizer é que agora, olhando para a coisa, se ele não tivesse vindo, se calhar saía favorecido, saía melhor Para a mentalmente. carreira dele. Talvez, Sim, talvez. provavelmente. Isso está bem. Analisando a decisão agora, posso ter mais tendência a concordar contigo. Agora, ele não sabia tudo o que foi acontecer e o nível do Pogacar e como é que ele próprio iria reagir quando entra. Por isso, essa decisão para mim não é condenável. Mas avançando, querido só, porque nós também falámos um bocadinho da UAE e das táticas da UAE, pedir-te um breve comentário ao comportamento da Visma. Achas que o facto desta ser a Visma mais fraca, pelo menos na minha opinião, não sei se a corroboras, dos últimos anos, tem impacto no que está a ser o resultado deste tour ou simplesmente Vingar está mais fraco e isso é que o coloca na posição em que está? Bom, eu acho que não é a mesma coisa tu teres Kruijswijk, Van Baarle, Gazink, a teres a equipa que eles têm este ano, entre eles o Lehmann. Falta-te o Kuss, desculpa, Sim, só porque o o Kuss Kuss, claro, é o obviamente. decisivo Obviamente, e isso ainda neste comboio. e aí ainda foi mais difícil de contrariar, porque foi no final, o Covid já, a equipa anunciada, foi muito perto, e eles trazem o Lehmann que tem 0 grandes voltas, e portanto, ou seja, não é só na performance, é na confiança da equipa. Eles sentirem claramente que já tiveram muito superiores. Por outro, eu acho que taticamente ficam mais curtos, não é? Ainda hoje tu viste o Kelderman a puxar 45 km e o Jorgensen que faz uns 4 km para aí, ou um bocadinho mais se calhar, em que rebenta tudo e mais alguma coisa, Almeida fica, rebenta o grupo todo. Imagina se ele pudesse ter feito mais 3. Nós não sabemos Eu por acaso estava literalmente a ver a corrida e quando ele abre para o lado eu penso, o Vingar está a atacar a 11 km porque não há o Kuss, não é? Porque senão tinhas o Kuss a seguir ainda por cima do Claro, Jorgensen a meter claro, ritmo e mais outros, 4 km fácil. e outros, mas a questão é, Sim. nós não sabemos o real impacto disso, por exemplo, na performance do Pogacar, quão isso lhe ia pesar nas pernas, mas a verdade é que, independentemente disso tudo, quando eles estiveram os dois isolados, é difícil dizer que uma Visma com
uma outra grande equipa teria um desfecho muito diferente. Não estou a dizer que é um fator que não se pode considerar. Podemos recuar, é uma Visma com Roglic também. Que também seria ainda mais, sobretudo na dimensão tática, ataques constantes a tentar fazer, pronto, como fizeram em 2021, se não estou em erro, seria também um fator preponderante, mas o que podemos evidenciar, tendo em conta aquilo que temos visto, é que no mano a mano não há equipa que salve Vingegaard. Tenho tendência a concordar contigo, a diferença tem sido grande demais para achar que a equipa poderia reverter isso. E só aproveitar, provavelmente não vamos falar mais do Roglic daqui para a frente. Só, pronto, Roglic abandonou mais uma vez o Tour por queda, quando se encontrava em quarta posição, se não estou em erro, e cada vez parece mais difícil venha a ter a sua oportunidade de vencer o Tour. Para fecharmos este segmento, vou só fazer aqui duas perguntinhas abertas, sendo a primeira, está fechado o Tour ou ainda pode haver reviravolta naquelas últimas duas etapas de montanha a que segue ainda o contrarrelógio nos últimos 3 dias duríssimos da Volta à França? Como é que vocês veem a possibilidade, sobretudo, do Pogacar ter um mau dia? Porque hoje em dia, com 3 minutos de diferença, acho que sem o Pogacar ter um mau dia já é difícil virar. Quer dizer, pode haver um mau dia tanto para o Gachard, como Vingegaard, como de Remo, como toda a gente, né? Mas em condições normais acho que está fechado. Branco, Está fechado a vitória. certo? Sim, eu concordo. Concordo e ao mesmo tempo espero que possamos assistir àquelas coisas loucas que existem na última semana de grandes voltas em que o Vingegaard, que não é nada esse estilo de corredor, tende de sair a 80 km, só para ver o que é que Sim, acontece. mas nós nunca vimos o Vingegaard nesta situação e o Vingegaard tem zero a perder. Ou seja, ele se rebentar, arrebentou, mas eu acredito que ele vai tentar alguma coisa maluca se chegarmos nesta situação. Porque ele não tem muito a perder e nós nunca o vimos nesta situação de caçador, não é? Essa Quando ideia, vimos era um menino. essa ideia de não ter nada a perder, por exemplo, hoje verificou-se, eu acho que a Jumbo meteu as Tentou, claro. fichas nisso, mas era para acho que para uma última tentativa. Agora, Eu não meti o dinheiro nisso. Não. Agora, ele sair assim, eu não sei, eu acho que por tudo o que já disse e já fomos falando aqui neste episódio, eu não estou a dizer que ele não vai tentar uma coisa ousada, mas calma, Não vai resultar. acho que se calhar é importante para ele acabar este tour eh, Eu e, acho, e fazê-lo a seguir ao melhor. eu acho que como equipa podem tentar, mas ele a sair a 80 km não acredito. 80 km, ou Não, se calhar pronto, não, mas 50, por exemplo, uma atacar grande no colo de distância. Labonete, naquela subida vai até aos 2800 metros de longe. Mas pronto, a opinião geral é que está fechado. Eu se calhar até estou, o que é estranho, porque eu costumo estar mais do lado do Pogacar, mas eu não acho que esteja 100% fechado, porque já há alguns anos que não vemos Pogacar fechar um tour sem ter um dia com problemas e não sabemos o que é que pode acontecer. A segunda pergunta que tenho, vou dividir aqui em duas partes, e a primeira é, já sabemos que o Vingegaard não vai à Vuelta. Se Pogacar tiver à partida, quem é o principal favorito a ganhar a Vuelta? Oh Henrique, desculpa, não leves a mal eu fazer isto que vou fazer, mas eu queria mesmo saber essa fonte do. Foi ele que disse que não vai à volta? Pronto, assumindo que ele não vai à Vuelta, mas sim, ele já disse claramente que não quer não está a pensar em ir à Vuelta porque o filho vai nascer nessa altura. Vamos ver se ele não vai à Ok, volta. vamos ver. Ok, mas vamos assumir para este quiz aqui Atenção, eu não que estou ele não nada a vai à Vuelta. duvidar que ele seja bom pai, não tem nada a ver com isso. Mas essas decisões na equipa da Visma, já, quer dizer, Certo. o Wout van Aert já foi pai e a coisa, e estava no, não sei se, acho que não era no Tour, mas era numa grande volta. Não, estava no Tour, sim. Aliás, ele nunca fez outra grande volta. Pronto, obrigado por essa dica. Não, é verdade, acho eu. Não, nunca fez. O Valdo nunca fez outra grande volta. Pronto, mas não quero entrar nesta coisa da especulação, mas vamos ver se isso é verdade. Ok. Responda à minha pergunta assumindo essa. Qual é que era a esse facto. pergunta? Desculpa. Se Vingegaard não for à Vuelta e Pogacar for, quem é o principal favorito a vencer a Vuelta? João Almeida. Ok. João Almeida sempre. Não, na verdade é Isaac Del Toro. Não, na verdade Ok. o Pogacar também não vai à volta. Está bem, mas Tenho isso é a respostas segunda parte da infinitas, se quiseres. pergunta. Exato, já percebi que sim. Bem, tu complicaste muito isto. Vou perguntar só diretamente. Pogacar
ganhou o Giro com relativa facilidade, parece estar a caminho de ganhar o Tour com relativa facilidade, e as portas da volta, sobretudo se Vingegaard confirmar a sua não participação, podem estar mais ou menos abertas. Vocês acham que o Pogacar vai resistir à tentação de tentar? Eu acho que não. Eu também acho que não. E se for, é favorito. É isso? Eu acho que a partir do momento em que ele sabe que é favorito, sobretudo se o Vingegaard não for, e com a facilidade com que ele ganhou, ou estamos a imaginar que vai ganhar o Tour e o Giro, eu acho que ele não vai resistir à tentação de Assumindo que nem Vingegaard nem Remco vai, acho que é claro favorito. branco. E então ele vai fazer Tour, Jogos Olímpicos, Vuelta, Mundiais, Lombardia. Quem é que ganhou os Jogos Olímpicos de 2012, branco? Quem ganhou? Foi 2012? Sim. Foi o Greg Van Avermaet. É possível, não sei, eu não sei. Mas imagina, é possível que tenha sido, acho que sim. Mas pronto, isto era para perguntar a seguir, e quem é que foi o ciclista que ganhou 3 grandes voltas no mesmo ano? Não percebi, desculpem. Quem é que foi o ciclista que ganhou 3 grandes voltas no mesmo ano? Ninguém. Então pronto, tens aí a tua resposta. Isso é uma coisa que fica completamente para a história. É tipo o ultimate statement de um voltista. E para além de que é muito mais possível ele ganhar a Vuelta do que ganhar os Jogos Olímpicos. O percurso dos Jogos Olímpicos não é incrível. Calma, a minha lógica de perguntas não tinha por base achar mal o Pogacar ir à Vuelta. Eu acho que se ele quiser ir, vai. Uhum. Mas, acho que sendo ele como é, se calhar vai mesmo. Mas, não sei, eu acho que ele podia deixar um bocadinho para os outros. Vamos Eu a acho ver então. Eu acho que a equipa lhe devia exigir ir, se ganhar o Tour. Eu acho que a Visma ganhou as 3 e foi o que foi. O mesmo ciclista a ganhar as 3. Não, já sei. Ele não vai. Podes-te retirar. Ele não vai porque o Ayuso vai liderar a Emirates. E então. Até porque me parece que o Ayuso e o Pogacar agora estão-se mesmo BFFs. Deve estar ótimo aquilo. Sim, mas que confirmações é que temos para a Vuelta? O Ayuso não está confirmado. Não, na UAE é o Isaac Del Toro, o Yates, o Soler e o João. Disse o Ricardo no outro Não, eu dia. estou a dizer assim de favoritos. Tirando o João, desses que Ninguém. disseste, O Roglic deve ir. Pois. Okay. Mas o Remco não sabe nada sobre isso e não estou a ver que vá com os Jogos Olímpicos que estão em foco. Eu não menciono o Roglic, mas sim, o Roglic é outro que pode meter em causa. Sim. Bem, era só aqui uma pequena provocação, não vamos perder demasiado tempo, até porque vamos ter tempo para falar sobre este assunto. Espera aí, que tens o Lipovic. Pois, está bem. Não tinha pensado nessa circunstância. Sim, com Martínez como gregário, vai lá ver. Aí é bem. Esse nível, né? Do giro que andávamos a falar de Dani Martínez segundo. Fácil. Yeah. Aqui estava, onde é que ele andava neste tour? Bem, vamos à terceira. Diz Ricardo, só para fechar. Acho que o EE fazia 1, 2, 3. Pogacar, Yates e Almeida. Na Vuelta. Não era improvável. O branco já abandonou, ele ia continuar. Só porque o Del Toro vai ganhar. Não percebo porque é que continuamos a falar sobre isso. Então fazia 1, 2, 3, 4. Sim. Fazia 1, 2, 3, 4. E fácil. A seguir aos dois extraterrestres super poderosos, super homens, vem um que é só alien, aparentemente. Ou está um nívelzinho abaixo. Mas que até ver tem estado acima do que pelo menos eram as minhas expectativas. E o teu feeling sobre o Remco, Ricardo, está-se a comprovar como acertado. Até ver ter sido claramente o terceiro melhor da GC. Tem praticamente 4 minutos de avanço sobre o quarto, que é o João. Achas que é desta que ele não tem um dia mau e que faz um tour consistente e que se prova como um ciclista de topo na alta montanha? Não te vou dar uma resposta diferente agora, né? O meu feeling é que ele não vai ter um dia mau. Ou pelo menos um dia mau que seja uma quebra ridícula. E tem-se provado que é um trepador de topo. Tem-se provado que tem muita capacidade na montanha mesmo. Neste último dia, então, esteve estupidamente acima das minhas expectativas. Uma etapa duríssima e ele consegue ser claramente terceiro classificado. Ninguém chega ao pé dele. Foi a melhor exibição ou foi o melhor remo que já vimos na alta montanha? Sim, sem dúvida.
Ah, mais uma vez, ele também bate o recorde do Pantani. Portanto, é um nível muito alto mesmo. E está com 5 minutos de vantagem para o João, mais de 5 minutos de vantagem para o João. Tem mais de 5 minutos, exato. Tem o terceiro lugar completamente na mão. Veremos se não consegue mais que isso. Porque está a 2 minutos e 10 do Wingard. Portanto, eu acho que ele está a provar que é um homem para classificações gerais. E agora vou tentar fazer aqui um pensamento que o Henrique não gostou nada no WhatsApp. Eu acho que Remco é em quem eu mais deposito esperanças para bater Pogacar, ou pelo menos aquele que vejo com um caminho mais certo em como é possível batê-lo. Estou a assumir que Vingegaard não chega ao nível de Pogacar, nunca mais, nos próximos 2, 3 anos. É o que eu estou a falar. Estou a assumir que Vingegaard nunca mais chega ao nível de Pogacar, que Pogacar continua a ser de topo, que Remco melhora, tal como tem melhorado de ano para ano, na montanha principalmente. E digo isto porque Remco tem o contrarrelógio plano a seu favor. Se aparecer um percurso em que o contrarrelógio plano seja realmente preponderante, acho que Remco pode ter a possibilidade de bater Pogacar em topo de forma, sem azares, sem nada. E era esse o pensamento da nossa discussão. Não sei se com isto já concordas, mas Eu só discordo, para perceberem porque é que eu discordei. Eu discordo da premissa que este Pogacar é muito mais forte do que algum Vingegaard que alguma vez apareceu. Eu sei que a tua premissa tem com base em números e eu não quero discutir os números. O que eu estou a dizer é, tu estás, o teu raciocínio vem de uma base de o Vingegaard nunca vai chegar ao nível do Pogacar na alta montanha. E eu, como sempre que os vi mano a mano, nunca, com preparações semelhantes, nunca vi isso, apesar dos números deste ano dizerem que o Vingegaard nunca teve ao nível que o Pogacar está atualmente, custa-me a acreditar, até porque os números têm muitos fatores, sobretudo quando estamos a comparar de um ano para o outro, desgaste acumulado, calor, vento, etc. Ou seja, eu para mim, na estrada, lado a lado, com preparação ideal, não consigo dizer que o Vingegaard não vai bater Pogacar. E... Sim. a única forma que eu devo rebater isso é o ano passado Pogacar não teve preparação ideal. Certo? E Mas há 2 anos teve. Há 2 anos foi maioritariamente jogo tático. Sim, mas não Principalmente foi no só Gran naquele 1. dia. O Pogacar andou a atacá-lo Sim, e 15 depois dias e não rebentou. conseguiu, não é? Certíssimo. Mas entretanto, Pogacar mostrou uma evolução nesse tipo de etapas duras e com Certo. calor e tal. Pronto. O que eu estou a assumir é que Vingegaard nunca vai chegar ao nível de Pogacar mais. Pronto, Na eu montanha. custa-me aceitar isso. Eu percebo a linha de raciocínio, mas acho que é demasiado enviesada pelo que vimos este fim de semana. E aquilo que vimos este fim de semana, para mim, não é os dois ao seu melhor nível. E acho que Vingegaard poderá voltar a estar a um nível de ser claramente o melhor preparador do mundo, como tem sido nos últimos 2 anos, e não me surpreenderia se o conseguisse voltar a fazer. Eu estou a assumir muita coisa. Também estou a assumir que Remco vai ser competitivo em algum momento da sua carreira com Pogacar na montanha. Tu não disseste isso, disseste que era mais provável. A outra alternativa é ninguém ser Não, não. competitivo com o Pogacar. Não, não, Tu não. dizes que ele é o que tem mais possibilidades de ser competitivo com o Pogacar. Não, não. Eu digo que é mais provável ele competir na classificação geral. Ok. Acho que é menos provável o Remco seja competitivo na montanha. Vamos voltar só a uma coisa para não nos perdermos demasiado tempo aqui neste assunto. Quero só perguntar uma coisa. Ou seja, Remco está em terceiro. Uma análise fria está a fazer um grande tour, mas isto não é bem o Remco sequer que nós conhecemos, não é? Ou seja, não ataca, não reage a ataques sequer, ele não sequer tenta reagir a ataques, não tentou nenhuma loucura até agora, tirando aquela na etapa do Gravel, vá, que fez assim umas coisinhas, mas não é ou seja, está um corredor diferente para se formatar para a classificação geral. Bem, digamos que ele ataca os da sua liga. Ok. Né? Ele assume que está a jogar na B. Pogacar e Vingegaard vão e o Remco ataca os da sua liga. Pronto.
É isso, é um assumir de que pelo menos por enquanto não tem capacidade para lutar Ele com eles. próprio o menciona, que aqueles 2 são impossíveis de chegar lá, Sim, eu portanto nem digo tanto neste terreno de alta montanha, mas fazer umas maluquices à remo que noutros dias, como nós falámos noutras etapas, noutros podcasts, aí até agora não se verificou. é a maturidade e acho que até lhe faz bem, porque depois acaba por não cometer os erros que o Pogačar, por exemplo, cometeu na etapa 11, ou que eu acho que cometeu. Sim. E se ele está mais aborrecido na estrada, a nível de falar que a comunicação social é um espetáculo, por isso ele continua a ter esse lado Isso que ele divertido continua. e rebelde. Branco, vamos passar do terceiro para o quarto, e o quarto tem aqui um espacinho especial connosco, como é óbvio sempre. Vamos ao João. Que avaliação é que fazemos do tour do João até agora? Enquanto gregário, que é a sua principal função e o seu líder está no primeiro lugar da geral isolado, e depois a gestão que ele tem feito da sua classificação geral. Olha, eu acho que é um tour muito bom a nível overall. Acaba por ser, às vezes, refém das opções da equipa, que é. Ele é um gregário que às vezes não trabalha. Hum, não trabalha, não é isso que eu quero dizer. É um gregário que às vezes não chega a puxar na frente do pelotão. Mas pronto, quando a equipa decide levar 50 co-líderes, que não são, obviamente, e ainda bem que não são, porque é a opção correta da equipa, mas corredores que têm uma potência para ser líderes e que são bons corredores de classificação geral, como é o João, como é o Yates, como era o Ayuso, etc. Depois dão-se estas coisas, que é, por exemplo, hoje, a Visma domina a etapa toda, mete ritmo, às tantas, quando o Jorgensen sai, o Vingegaard ataca. Quer dizer, o João já tinha ficado quando o Vingegaard atacou, mas quer dizer, não houve oportunidade para o João trabalhar. É isto. Isto foi o que se passou hoje. No dia do. Portanto, Na véspera, ele tinha trabalhado antes do ataque do Yates. exatamente. Aí fez sentido. Na outra etapa, que acho que é a 11, em que o Vingegaard vence, ele. Não é o terreno dele É também, mas isso, sim. não é? E quando era para ele trabalhar, o Yates apareceu. Mas aí eu acho que um corredor que vai, se ele continuar a fazer este tipo de trabalho, na etapa 11, apesar de não ser o terreno dele, um super agregário tem de estar com o seu líder naquele momento. Posso só acrescentar Se uma não tem coisa aí? limitações. Eu acho que o João tem limitações a esse nível, isso é uma outra discussão. Sim, claro. Mas eu acho que o que se passou na etapa 11, e nós até já falámos sobre isso, para mim, a primeira responsabilidade é da UAE e da sua gestão dos seus corredores. Ou seja, se tu queres fazer por uma ordem de como está a classificação geral, e então metes o Yates a trabalhar antes do João, mas o Yates faz aquele tipo de pulse que é 2 km a fundo, ele vai dropar o João. E se nós sabemos isso, a UAE também sabe, ou seja, se querem que o João trabalhe e contribua para o endurecimento da corrida, ele tem que entrar antes do Yates, não pode entrar depois do Yates. Isso pressupõe, acho eu, uma preocupação com a classificação geral que lhe é permitida ter. Eu acho. No sentido em que tu achas que o João podia aguentar com o ritmo do Yates caso estivesse disponível para explodir? Sim, Ok, está bem. Sim, aí posso concordar contigo. claro. Ele descola, e descola sempre, porque não quer arrebentar. E porque corre assim, e como vimos hoje, dá excelentes resultados muitas vezes. Uh, Depois o que se coloca é, então, enquanto gregário, isso aplica-se ou não. Resultado, em princípio, não há nenhum problema, o Pogacar está bem, ou seja, missão cumprida, digamos assim, mas, como nós já dissemos aqui, já falámos várias vezes fora deste espaço também, muitas das coisas que a Emirates fez neste tour, antes e durante, não fazem sentido. Acontece-lhes o Certo. simples facto de terem um super corredor. Muitas vezes é essa a ideia que dá. Mas pronto, isto já está. Estás quase a dizer que o Pogacar ganha apesar da UAE e não por causa da UAE. Claro, não estou quase a dizer, é isso. O Pogacar. Estou a dizer mesmo. Não, ou seja, o Pogacar. O que eu quero dizer é, o Pogacar na Visma ganhava na mesma. Mas sem dúvida nenhuma. Certo, mas vamos virar o foco Sim, claro. para a análise ao que tem sido Pronto, em relação ao o Tour João, do João. ao que já tinha dito, é isso. Acho que está a ser
E quando disse aquilo da classificação geral, não é nada uma coisa de, acho eu, de não querer trabalhar. Isso já está fora de questão. É uma questão de permitem-lhe preocupar-se com a sua classificação geral e ele corre desta maneira e, portanto, hoje é muito engraçado vermos ele a descolar nesse aumentar de ritmo do Jorgensen para o ataque do Vingard e depois ele é o quinto a chegar à meta. Quando ele foi para aí o 11º ou Acho que, segundo, eu acho que ficaram 13 no grupo quando pronto, ao ele, quando décimo ele quarto trocou. a descolar. Isso é engraçado e E é a tu chamada disseste vermos, Almeida. mas nós não vemos nada. Ou seja, nós só supomos que ele anda a subir por ali acima. Nós não vemos o João a Não, subida inteira. vemos-lo a descolar Vemos a descolar e vemos-lo a chegar. exato. Exatamente. Estão lá as câmaras No fixas para isso, não meio, é? exato. No meio ele deve ter ultrapassado uma quanta malta e pronto, e a gente Claro. não vê nada dessas confusões. Vou alterar aqui como isto está e vou aproveitar já para passarmos aqui para a pergunta que tinha para vocês aberta. O que estamos a ver do João e este nível muda alguma coisa a perspectiva dele enquanto ciclista e o potencial que nós esperamos que ele pode alcançar para além deste tour? Ou seja, o que ele está a fazer neste tour muda a nossa ideia sobre ele ou não? Avance o que quiser de vocês. Quanto a mim, sim. Eu, no fim do giro do ano passado, achava que o João não era capaz de ganhar uma grande volta. E pelo que ele está a demonstrar nisto tudo, acho que é possível se, claro, não houver Pogacar, não houver Vingegaard, não houver Remco, não houver estes três pelo menos. Branco. Agora estou hesitante entre responder à tua pergunta ou responder ao Ricardo. Não, eu acho que de facto há uma alteração, porque acho que, como já dizíamos até no podcast de divisão do Tour, este é o melhor João de sempre. E o melhor João de sempre é melhor do que muitos outros que noutras ocasiões não foi. Mas em relação a isto que o Ricardo disse, levei-me logo para o giro do ano passado, como ele próprio também mencionou. E não sei, são cenários, mas é a pergunta interessante, que é o João de agora ganhava aquele Roglic e aquele Thomas? Não sei, mas Eu o acho que não João de agora, ganhava. se tivesse ido no lugar. Mas o João de agora, se tivesse ido no lugar do Pogacar a este giro, não tinha ganho? Talvez. Não, Talvez, sim, pelo menos é uma possibilidade forte, não é? ou seja, nós já ouvimos em muitas situações e cada vvez vemos em mais. E eu acho que isso é muito bom do corredor, que significa que ele está a crescer, que ele é mais completo. Mas, e vimos-lo, sim, é verdade, de rosa, mas num contexto diferente. Não, numa equipa que não E teria. sem pressão, não é? Sim, Sem exatamente. pressão. Nós não o vimos ainda enquanto líder de uma grande volta no último ano, vá desde 2023. E isso é uma coisa que eu precisava de ver para ter mais algumas certezas, mas concordo que este é um super João que, apesar de tudo, e apesar de o vermos a incluir-se em cortes em abanicos e a conseguir fazer o primeiro corte, e apesar de o vermos a estar muito bem colocado muitas vezes, é um corredor que, quando toca na hora da verdade e olhar para a GC, corre desta forma. E eu continuo a achar que isso seria um problema para tentar ganhar uma grande volta. É só isso. Sim, e deixa-me só acrescentar uma coisa àquilo que estás a dizer. Ainda faltam duas, provavelmente das três etapas mais duras do Tour. Só para nós termos a noção da diferença aqui. E o João já está a 11 minutos do Pogacar, não é? Ou seja, só para termos a noção, quando nós falamos do João como possível vencedor de uma grande volta, é sempre num contexto em que os dois ou três de topo não estão. Sim, isso foi o que o Ou seja, Ricardo não, disse, não claro. criar... Claro, não criar a ilusão de proximidade, porque provavelmente o João vai acabar a 15, 16, 17, 20 minutos do Pogacar, e não é por ter trabalhado, essa conversa não pega, ou seja, o trabalho Claro. pode tirar 1 minuto ou 2, na geral, no fim, não é de qualquer forma o colmatar deste gap gigante que existe. Ricardo, ias acrescentar alguma coisa? Não, tu deste o exemplo e bem do último giro. Eu acho que sim, claramente. Eu, se estivesse no lugar do Pogacar, tinha perfeitamente hipótese de ganhar aquilo.
Pronto. Quem está mais perto do João, fechamos por aqui, para isto não ser um podcast demasiado jihadista. Fechamos por aqui o João, mas vamos falar de quem está já atrás dele e de quem pode pôr em risco a luta pelo quarto lugar e que e nós já nos referimos algumas vezes no Twitter como uma possível luta pelo pódio, porque pelo menos eu continuo sempre a considerar a hipótese do Remco algures perder 20 minutos. Ou seja, a luta pelo quarto lugar ser a possibilidade do terceiro lugar e, para além disso, poder acontecer alguma coisa aos ciclistas da frente, como ainda por cima, esperemos que não, com as doenças que andam espalhadas pelo pelotão. Mas quem vem a seguir é Carlos Rodrigues e Mikel Landa. Mikel Landa teve hoje uma grandíssima exibição. Qual dos dois achas que pode ser mais forte daqui para a frente na luta espanhola, na luta pelo quarto lugar com o João? E que avaliação fazes da corrida de ambos, que tem sido sempre discreta, mas também de certa forma eficaz, que tem vindo a fazer até aqui. Olha, em relação a Landa, é um super Landa, não me. Confesso que não me surpreende particularmente. Nós sabemos que este é o tipo de terreno dele, ele gosta deste tipo de etapas e de dureza. É óbvio que, apesar disso tudo, podia ter tido uma carreira mais vitoriosa neste campo, não teve, mas é um corredor que já disputou grandes voltas, ou pelo menos já se infiltrou no pódio das mesmas, e portanto isso é relevante, e é um corredor com muita experiência. Apesar de não me surpreender muito, há um contrarrelógio no final que, apesar de não ser plano, não deixa de ser um contrarrelógio, e isso pode ser diferencial em relação a outros corredores. Ainda assim, não, não me parece uma barbaridade dizer que vai ser dos melhores elementos nas etapas mais duras pré-contrarrelógio, ou seja, sexta e sábado. Portanto, eu espero eu espero dele um ataque feroz à posição do João Almeida. Se não precisar de carregar o Remco, e mesmo se precisar, é porque alguma coisa de muito estranha se passou neste momento. Em relação a Carlos Rodrigues, é estranho. Porque eu neste momento não sei bem. Eu esperava muito mais do Carlos Rodrigues hoje. Sim, hoje e ontem eram os dias em que ele era Ah, suposto a chegar ao território dele. Ontem teve bem, hoje é que sim, nem por isso. mas hoje esperava muito mais. Não foi só o ficar relativamente cedo, foi depois o não conseguir responder a isso, reagir a isso, e chega com um buitrago a 5 minutos e 8 de Pogacar. Não são os 5 minutos e 8 de Pogacar, são os, se quiseres, a distância para o Landa e para o Almeida, que não é, apesar de ser assim tanta, eu esperava que ele fosse, se não chegar com Landa, se não chegar melhor do que Landa, pelo menos com ele, ou seja, a seguir a Pogacar, Vingegaard e Remco, que chegaria Carlitos, e eu até achava que Carlitos iria ser melhor do que Remco, embora a prestação do belga tenha sido excelente e muito surpreendente. Portanto, eu tenho algumas dificuldades em dizer se ele vai subir de forma ou não. Acho que se defende melhor que o Landa no contrarrelógio. Não sei se isso vai ser assim tão preponderante, e sabemos que mesmo aí em relação a João Almeida, acho que está perto para João Almeida no contrarrelógio se tudo correr de forma normal. E o É isso contrarrelógio tem também. uma subida, portanto, Tem duas. Sim, anula-se um bocadinho não é um estas diferenças. contrarrelógio por. Sim, mas também não é uma cronoescalada, não é? Portanto, não. Sim, Sim, mas mas e tudo o que tem uma subida, deixa-me disfarça. só dizer isso, tudo o que tem uma subida tem uma descida e o que o Rodrigues a descer é muito melhor que o João, muito melhor que o João. Vamos aos homens rápidos e voltamos ao Branco, que a semana passada não teve a oportunidade de falar dos sprinters, que ele tanto gosta. Começar por um comentário inicial ao que Biniam Girmay tem feito, à história que ele tem vindo a fazer, e se ele já tem ou não a verde consolidada, e como é que tu olhas para ele na hierarquia dos sprinters mundiais agora versus como olhavas no início do tour. Essa é a pergunta mais interessante, acho eu. Em relação ao resto, acho que o Ricardo já disse muito no início, quando fazíamos o resumo das etapas. Isto é um Guirmay que para mim é provavelmente a maior surpresa do Tour até agora. Não que nós não lhe conferíssemos qualidade, mas a velocidade de ponta que ele está a apresentar perante Philipsen, nomeadamente, é uma coisa mesmo surpreendente. Ah, e, e fico contente por tudo. É um corredor que gostamos muito, e que
e que de facto depois daquele abandono no Giro antes disso, do episódio da rolha, chegar aqui e ser tão forte, e no que há verde diz respeito, tão autoritário, parece-me muito bom para ele e para o mundo no geral. E em relação à verde, acho que é isso, não há grandes conversas, na verdade. A partir de agora, ainda hoje foi relegado, só para. Pronto, também fica bem, não é? Uma pessoa, um gajo que ganha a verde também tem que ser relegado uma vez, mesmo que seja no intermédio, só para mostrar que também tem aquela energia, estás a perceber? Eu também abro os cotovelos, se Pá, for sim, preciso. sim, não sou o Boani, mas pá, às vezes também cometo uma ilegalidade, acontece. E o grande, ou seja, do lado oposto da moeda, a Guirmay, que tem sido dominador e que a Verde tem consolidado, está a Philipsen, que esta semana até conseguiu limpar um bocadinho a cara, ganhou 2 dos 3 sprinters. Tu achas que isso salva o tour dele? Continua a ser um fracasso? Ou como é que tu vês esta segunda semana do belga? Bom, eu fico contente que ele vence, até por ele, porque eu estava a começar a temer pela saúde. Por ele e por quem se sprinta contra ele, não é? Sim, e não só no sprint, a equipa, não sei, a equipa de imprensa da Alpecin, eu temia por todos. E portanto fico contente. É difícil de dizer isso, e vamos supor que ele vence na terça-feira, que um corredor que vence 3 etapas num tour tem um tour fracassado. Mas neste caso também não é muito fácil dizer que é um super tour, porque não é. E, 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 e mesmo que ele tenha esse número de vitórias, nós vimos-lo perder sprints que não são normais. Havia muitas oportunidades para sprint, ou algumas, como acho que se verificou aqui, e não é que ele tivesse de ganhar todas, podia oferecer uma, duas, oferecer, entre aspas, obviamente. Agora, isto tudo eu acho que não é muito bom, e nós falámos disso no podcast de antevisão. Esta não está a ser a melhor temporada do Philipsen, nomeadamente no confronto direto do sprint. Estou a dizer isso a um homem que já ganhou um monumento, mas a verdade é essa. Já o vimos perder em situações que noutros anos não vimos, e portanto, quando depois começamos a olhar para o bolo e para quem é que é o sprinter mais dominador do mundo, começamos a hesitar. Em relação a precisamente essa reflexão que depois acabei por não fazer por lapso, em relação ao Guirmay, eu acho que temos de esperar para ver, para perceber qual é o reflexo deste tour na inclusão do Guirmay nos sprinters mais rápidos do mundo. Sabemos que até então não era bem isso. Era um corredor que aguenta dureza, que gosta de clássicas e que em velocidade de ponta não era comparável a um Philipsen, Merlier, Jonathan Millen, etc. Eu acho que continua a não ser, mas depois do que está a acontecer neste tour, e convenhamos que a ausência de Merlier e de Millen é de facto bastante substancial, mas é isso, temos de esperar para ver o que é que Já tem direito a sentar-se à mesa, pelo menos, é para se isso, discutir, não é? e ganhar verde, isso pode dar combustível extra. Mais algum destaque, Branco, nesta área? Uma menção honrosa para Pascal Ackermann, porque de facto às vezes é quase um meme, por coisas menos positivas, ou seja, por prestações menos positivas que foi tendo ao longo da carreira. E este é um Ackermann muito consistente, com 3 pódios, com 5 ou 6 top 10, que depois também me dá vontade de pensar, não é dar vontade, vou para estes sítios de sim, muito bem, pronto, foi consistente, fez isto. O que é que se vai contar do Ackermann depois deste tour? Nada, zero, rigorosamente nada. Mas pronto. O momento que me lembro do Ackermann neste tour é na etapa do Sterrat, ele com o Vingegaard e com o Pogacar. Sim, claro. Estava ali o outsider. Mas pronto, mas isso não quer dizer que, apesar de não ficar nada para a memória futura da maior parte de nós, não quer dizer que
que não se utiliza este ti- espaço para dar uma palavra de apreço. É um corredor que E tem estado tivemos bastante bem. Movistar a trabalhar para o Gaviria. Também tivemos esse momento. E pá, sim, nós já tivemos a Movistar a trabalhar para o Gaviria, para o Lascano, para o... Devem ter trabalhado para o Só- Javier Romo, portanto... Também não anda fácil a vida desse pessoal todo que quer ganhar através das fugas. Acho que é um dos fatores deste tour até agora. Acho que ganhou uma fuga e o dia inicial. Não, ganhou o Vauclin e ganhou o Torregi. Acho que foi os únicos dias que deu para as fugas. Ultimamente não anda mesmo fácil. Aqui para abrirmos um bocadinho o espectro de ciclistas que conseguimos conversar e incluir e que merecem neste podcast, vamos começar a nossa rúbrica de surpresas e desilusões, começando pelo lado negativo para acabarmos com uma nota positiva. Ricardo, desilusões? É muito o que vocês estavam a falar agora. Quer dizer, desilusões, até agora, o Movistar, que não fez nada e anda basicamente a tentar entrar numa fuga ganhadora, a tentar ganhar a montanha com o Lascano, que vai ser praticamente impossível. Mas até agora não fizeram nada. Sem ser o Gaviria, que tem uns top 10. A F, que muito ataca, mas nada ganha. Portanto, com tantos atacantes de tanta qualidade, ah, é um bocado estranho. Eles não conseguiam sequer estar perto de ganhar uma etapa. Eu não sei qual é que é a melhor classificação deles, mas não, eu acho que eles não têm pódio nenhum em nenhuma etapa. Agora não tenho certeza. Chegaram ao ridículo do Bettiol saiu da corrida, não foi por doença, não foi por nada, foi por exaustão. Depois, depois da época que está a fazer, saiu por exaustão. Ah, e o cara para lá anda e ele parece uma barata tonta, taca por todo lado. Eu acho que ele vai ganhar uma etapa, mas quer dizer, entretanto já parava um bocadinho. E assumi desilusão Philipsen. Quer dizer, tem 2 etapas, pode ter a terceira, mas esperava-se maior domínio nos sprints que nunca não chegou a surgir. E estávamos a falar se seria uma má volta à França. Que para já é comparar um bocado com a volta à França para o Gatchar do ano passado. Se foi má ou não. Se bem que é um bocadinho diferente ganhar etapas de montanha e etapas ao sprint, porque etapas ao sprint em teoria são mais óbvias de que acabam naquela situação. Mas Pogacar ganhou 2 etapas no ano passado e não ganhou a volta à França, portanto foi ou não má. Mas o que fica de Philipsen é que não é dominante, não é? Sabe-se que é mais rápido, mas não é dominante. Já não é aquele Philipsen que teve lá o ano passado e que ia qualquer sprint e ganhava e não havia dúvidas. Mas pronto, de resto há desilusões porque há alguns corredores que se esperavam um bocado mais, mas se calhar esperava-se era demais deles. De género Paulo Lapeira, sei há sim um ou outro corredor, o Soren, Barnes Gold, Bernal? porque é que não se mete mais em fugas? Eu O tinha Bernal, aqui o Bernal para falar dele, sim. sim, o Bernal, e que esperava para aí um top 15, e neste momento está em Levou 40 prepare. minutos hoje. Mas levou 42 Ele minutos. até agora Mas estava ali a acho que 3 ele está minutos do doente. top 10 ou assim, mas hoje levou 40 Mas minutos. eu acho que ele está doente. Eu acho que eles mencionaram isso, que pode estar doente. Ok. Um, Já não e o vinha a fazer Bahrein. um grande tour, apesar disso. Sim. Mas pronto. O meu top 10. Eu acho que não pus, por acaso. Só de referir a EF andou de amarelo, né? Calma. Apesar de tudo, sim. Apesar de tudo, andou de amarelo com um dia com o Carapaz. Depois de E uma a prestação Bahrein, incrível da EF nesse dia. do Carapaz, pelo menos. Sim, sim. E a Bahrein,
que está agora a lutar pelo top 10 com o Buitrago, mas não fizeram mais nada. E também E têm doenças. sim, o Tour esta última semana tem sido muito marcada pelo aparecimento de casos de Covid e Covids que desistem e Covids que não desistem. E ficou sempre um bocadinho confuso para avaliar a prestação dos ciclistas. Branco, esta semana calhou-te a fava de dizeres bem de pessoal? De quem é que te apetece dizer bem? Epá, não tenho Para ninguém. além de. Eu não gosto de dizer bem. Não, Não tenho, quero. não é isso, pá. Passa. Pá, não tive assim a coisa e não estou a ver assim ninguém que, sinceramente, pá. Não, por acaso, acho que é caso para dizer bem do Derek G, porque de facto acabamos a segunda semana e o Soutor é nono classificado, portanto, coisa que para mim seria inacreditável. Eu nunca na minha vida imaginei que isto fosse acontecer. Nem, pá, mesmo depois daquele Dauphiné, eu disse assim: ó pá, vocês, desculpem lá, mas Dauphiné não é o Tour, etc. Pá, e ele não quer dizer que fez top 10, mas está-me a surpreender mesmo muito. Um corredor com uma capacidade, um todo o terreno, no fundo. É mesmo, para já, uma das surpresas positivas desta volta à França. Remco Evenepoel, como não? Estranho que ele esteja nesta coisa de surpresas, porque normalmente este espaço é dedicado a corredores menos evidentes e que falamos menos durante o episódio, mas eu não posso deixar de colocá-lo aqui, porque para mim é de facto uma das maiores surpresas da temporada, provavelmente. Aquilo que ele fez hoje numa etapa com esta dificuldade é uma coisa também ao nível do impensável para mim. Nunca pensei. E quando o comecei a ver bem posicionado na última subida, disse para comigo: mas como é que ele agora vai perder 20 minutos? Isto não está assim propriamente muito fácil para ele agora perder 20 minutos. E não é que o rapaz não perde. E portanto, olha, tenho que de facto dizer bem dele, embora não seja a coisa que me dá mais gosto. Ahm, e pronto, de facto não há assim, ou seja, podia falar de alguns elementos que têm tentado sair na fuga, o meme do Lascana tentar lutar pela montanha, mas de facto não há assim nada de muito. O Tobias Alan Johansson hoje faz uma etapa engraçada, mas até aqui não tem sido nada especial. O Noex enquanto bloco, sem dúvida, não sei se uma surpresa, mas uma prestação muito, muito positiva. Acho que também já tínhamos mencionado na semana passada. Giulio Ciccone hoje não teve tão bem, mas quer dizer, não pensei vê-lo com o início da época tão atribulado dentro do top 10 ao final da segunda semana. Pronto, portanto acho que estamos bem. E acho que podemos ficar por aqui. Eu ia acrescentar um nome, até porque não falámos de antes dele e injustamente, não sei se é uma surpresa ou não, se calhar não se encaixa muito bem aqui, mas que é Nils Pollitt, o nível. Ele, como único rolador da UAE, tem feito um trabalho incrível no controle das fugas para permitir a vitória ou a disputa da vitória de Pogacar posteriormente. E como é basicamente o único rolador da equipa, tem trabalho para dar e vender e tentar a muito bom nível. Não sei se é uma surpresa, mas encaixou muito bem neste papel e nesta UAE. Ricardo, querias acrescentar algum nome? Sim, o melhor Movistar na classificação geral, Javier Romo, Sim. tem sido uma boa surpresa. Tem aguentado bem. Hoje, por acaso, não sei que lugar é que ele ficou, Hoje, mas hoje, hoje ele desceu um bocado na classificação geral, mas também se fartou de trabalhar para, uma, para a hipótese do Henrique Mas vencer a etapa, coisa que não aconteceu. Não sei se viram hoje que aconteceu uma coisa incrível, que foi o Mas atacou. Foi mesmo, foi um dos momentos mais emocionantes deste tour. Ele atacou mesmo. Sendo- Atacou para nada, mas atacou. Não interessa. Isso não interessa. O que interessa São é. pormenores. Sim, A claro. foto. Fica a foto dele levantado a atacar. Mas se ele estava em 16º, falando do Romo, e perdeu 3 lugares na classificação geral, mas fartou-se de trabalhar, e o Aramburu estava no grupo e trabalhou menos do que ele. Enfim, é o que é. Mais algum tema, algum destaque Ia que dizer o queiram. Ackerman, que não mencionei, mas já falei dele há bocado. Ok, Surpresa, sim, já tinha. evidentemente. Acabamos por já ter falado. Que queiram abordar antes de passarmos à antevisão da terceira semana do Tour? Algum espaço, algum assunto que queiram trazer? nós esquecemos de falar semana passada. Também não quero entrar agora nisso, mas a questão das fugas.
não haver fugas nas etapas planas. Enfim, é uma questão que já foi muito debatida noutros espaços, mas eu acho que é ridículo. Eu acho que tem de fazer alguma coisa para que isto mude. E tu ainda tens. Agora lembrando-me de mais uma posição polémica tua. Essa aí não é bem polémica, mas que é a do comportamento dos adeptos e que tu por ti corrias com aquela malta toda, não é? Mais ou menos. Sim, 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 sim. Ah, essa é que é. Essa é muito Mas boa. isso desde o ano passado, desde o Punho de Tom, que eu por Tu mim o pensaste, ciclismo é isto é sem que era adeptos na corridas. estrada. Yeah, isto é que é corridas. Até soube eles a Só o respirar sossego, e a só o bicicleta. sossego. Oh, Branco, queres acrescentar alguma coisa? Sim, obrigado, Ricardo, por existires e por fazeres parte deste projeto. É aquilo que eu quero acrescentar. E nós neste projeto não mandamos batatas para cima dos corredores nem nada parecido, porque estamos confortavelmente no nosso sofá a torcer por uns e a torcer contra outros. Também é uma frase muito forte. Para ficar registado, embora eu já imagine a vossa resposta, mas temos feito isso ao longo de todo o tour. Quem é que vai vencer o tour? Eu aposto em Tadej Pogacar, como desde o primeiro dia. Ricardo, Pogacar sim. Santiago Buitrago. ok. A tua aposta conta como nula e como tal, por default, vai para Tadej Pogacar. Ok, ok. Ricardo, conta-nos então um bocadinho do que vai acontecer na terceira semana. Obviamente já falámos muito, mas dá-nos uma ideia do perfil e do tipo de etapas e do que é que devemos esperar para esta última semana da Volta à França. E antes de responderes, apenas dar nota que os nossos amigos que já participaram uma série de vezes connosco nos podcasts, os Lingrinhas, e nomeadamente o Nuno e o Rogério, que é quem costuma participar connosco, vão estar lá presencialmente. Imagino que eles hoje são religiosamente o falso plano, por isso mandar-lhes um abraço e que aproveitem muito bem a experiência e avisá-los desde já que os vamos chatear para virem cá falar um bocadinho sobre o que vão viver nesta próxima semana em França. Mas voltando a ti, Ricardo. Sim, é uma semana que começa parecida com a semana anterior. Há assim um sprint plano, ou uma etapa plana para sprints. Não acredito que tenha outro desfecho. Etapa 16. Depois há a etapa 17 do Super Devolui, que é algo semelhante com a etapa 11. Tem um começo em plano, que não é bem plano, não tem tanto sobe e desce, nem tem tanta altimetria, mas é assim um falso plano até às verdadeiras subidas. Ah, e tem assim uma montanha um bocadinho maior do que a Puimari Pas de Perro, mas é assim uma etapa de média montanha, mais ou menos, média e alta montanha. Depois há uma etapa de 18 que é perfeita para fuga. Há já alguma nesta volta à França, sim, média montanha, algumas terceiras categorias, ah, que, enfim, os corredores atacantes tipo o Rui é capaz de estar bem nesta etapa. E depois há as duas etapas que são parecidas com as deste fim de semana, que são as etapas de alta montanha, a etapa 19, que é mais baseada em altitude, que é a Isola 2000, que vai chegar aos 2.700 metros, 2.800 metros de altitude, com uma primeira categoria que é o final e duas categorias especiais. E a etapa 20, que tem três primeiras categorias e uma segunda categoria, mais, é mais de subidas encadeadas, longas também. Parece ser o tipo de etapa que Vingegaard gosta. Ah, Duas etapas mas, curtas, só para acrescentar aquilo que sim, estás a dizer. duas etapas com no máximo 140 km, 145 km. Portanto, são as últimas esperanças de um possível salto à primeira posição ou a qualquer lugar na geral. Para além do contrarrelógio final, que não é uma cronoescalada, como dissemos, mas tem duas subidas. Portanto, quem tiver pernas vai ganhar, ou vai fazer bom resultado. Não é para especialistas de todo. Portanto,
há de. Não acredito que faça grandes diferenças no geral. Este contrarrelógio final. Ah, e é isso. Quem tiver pernas vai se safar melhor. Mas é uma semana duríssima que, noutras condições, poderia fazer grandes diferenças na classificação geral, principalmente nos primeiros lugares. Tendo em conta o que se viu neste fim de semana, não acredito. Ok, é exatamente nesse registro que eu quero prosseguir e pedir-vos aqui duas coisas. Primeiro, obviamente, antes de tudo mais, já falámos muito sobre isso e já fizemos a antevisão do resto da corrida, por isso não é exatamente uma antevisão que vamos fazer, mas perguntar-vos um bocadinho para nos explicarem o que é que nós podemos esperar ou o que é que esperam ver nesta terceira semana e depois pedir-vos a cada um de vocês um hot take para a mesma. Ricardo, tu já começaste a dizer o que é que esperas na terceira semana, podes concluir e deixar o teu hot take, depois já passamos ao branco. Eu acredito que a Visma vai tentar. Mais uma vez. Ah, se é na etapa 19, se é na 20, não sei. Mas acredito que vai tentar pelo menos uma vez dessas etapas. O meu hot take é que Vingard quebra e não acaba em segundo. Ok. Branco. Então, pois, eu acho que vai ser uma terceira semana, nomeadamente sexta e sábado, que pode entrar nessa lógica do desespero, ou seja, Vingard está tão longe de Pogacar que vamos tentar fazer qualquer coisa de louca, embora não assim tanto, mas é isso. Imaginar Pogacar na roda é uma coisa estranha, mas que eu acho que pode acontecer nesta terceira semana do Tour, embora nós conhecemos o esloveno e, portanto, se ele se vir numa situação de corrida em que está praticamente isolado e com Vingard e Remco ou coisa parecida e vir que pode ganhar mais uma etapa sem grande esforço, acho que ele vai continuar a fazê-lo. E espero, isto é quase uma tentativa de psicologia positiva, que deixem as fugas ganhar nesses 2 dias de montanha, só para ser um bocado repartido e animado. Sabes quem é que também espera que eles deixem as fugas ganhar? Os outros todos. E o Cavendish. Ah, Que já não pois, deve estar a pois, achar graça a esta brincadeira. pois. Que isto está com muito ritmo. Mas o Cavendish não chega a esses 2 dias, não te preocupes. Está bem, não é isso. É do recorde. Sim, Não é claro. por ele sair chegar fora de tempo. Ouve lá, o Cav vai ficar bem se for para o Pogacar. Ele aceita. É? Achas que sim? Acho que Pronto, está sim. bem. Antes para o Pogacar do que para o outro. Sei lá, Para o outro sprinter. imagina ser para Era pior se fosse para o outro para sprinter. o Carapaz. Era péssimo, estás a ver? Tipo, Mas como é que o cara passa e ganha 36 etapas do Tour? por isso mesmo. Era péssimo. Também nenhum sprinter vai ganhar 36 etapas do Tour. Esquece isso. E o teu take? Pá, pois, o meu hot take. Confesso que isto não foi propriamente muito pensado, mas como o Ricardo disse aquilo, eu vou dar um hot take no qual não acredito muito, mas pode-se fazer isso, não é? Tu é que Podes, validas. claro que sim. Ok, pronto. Não, podes tudo. Desde que seja quente, podes tudo. Pronto, é isso. Eu acho que o Remco não fecha top 10. Ok. Eu, para mim, isso é a minha opinião. Isso nem para mim nem é um take, é a minha opinião. Não digas isso assim em direto. Não digas em direto, que é capaz de não correr bem, está bem? Mas eu já me entalei, até já disse para o sexto momento, está aí na net por todo lado, eu a dizer que ele vai ficar a mais de 20 minutos do primeiro, Aí é por bem. isso, não, caso ele não fique, Pois foi. eu estava a partilhar contigo este ano, hoje, o sentimento, a olhar para ele e a pensar, então, mas quando é que ele vai perder os 20 minutos? Yeah. É que Não é hoje, começa a andar para trás, meu, eu fiquei assim mesmo não dá, confuso. assim não dá, Imagina, eu ainda ainda estou à espera. assim, quando o Vingard ataca, eu pensei, tu queres ver que ele agora vai quebrar mesmo. Ele vai tentar ir, mas ele não, ele está esperto. Mete o ritmo dele e lá É, vai ele, não e sei com quem é que vai. ele aprendeu estas. Com malta que não tem bolso, se calhar. Pois. Ahm, E Ia fazer uma transição relacionada com esta última frase e o nosso próximo tema, mas se calhar epá, fica não, por não é aí. muito bem Aliás, já sucedida, não é? fizeste, não é? E então é triste. Não consegui, agora já estava feito. Eu não quero participar mais neste episódio.
Ok. Mas este segmento é teu. Pois está bem. Sim, Por isso eu senhor. acho que não vai funcionar. Deixa-me Bem, só ver ao se meto mesmo aqui uma tempo, piada. Ah, não. por alguma razão estúpida, a UCI continua a ter a volta à Itália feminina e, sobretudo, os fins de semana decisivos, ao mesmo tempo que as principais etapas da volta à França, o que faz com que haja muito menos destaque e que, pelo menos em Portugal, não haja transmissão televisiva. De qualquer maneira, tivemos o desfecho ao longo desta semana, tivemos a volta à Itália feminina, tivemos este fim de semana o desfecho e um desfecho, diga-se, bastante entusiasmante no sábado, a chegada ao Blockhouse, onde a Elisa Lombargini aguentou desculpem, a rosa, por apenas um segundo, e foi nessa circunstância que veio para a última etapa, onde Lotta Kopecky ainda tentou atacá-la, mas sem sucesso, acabou por descolar e por perder o giro para Elisa Longobarghini por 21 segundos, não estou em erro. Branco, tu que és mais especialista, conta-nos o que é que se passou ao longo desta semana em Itália. É só para dizer que não é por teres feito essa entradazinha a dizer que o UCI fez mal por ter estas provas assim que te safas, mas tudo bem. Era para passar, sim, Sim, foi ver se sim, fazia sim, uma transição sim, diferente. exato, fizeste bem. Continuando. Bom, primeira vitória em grandes voltas para a Elisa Longoborghini e começam, pronto, a faltar adjetivos para este ano 2024 da italiana. É perto de inacreditável, aos 32 anos, a corredora do Lidl Trek tem este ano, quer dizer, ganhou a Troféu Ouro, ganhou a Ronde van Vlaanderen. E não vou dizer as vitórias todas, estou só a dizer aquelas que mais. Eu fui campeã nacional, como sempre, ou quase sempre, e agora ganho um Giro de Itália. É claro que é um giro com menos carga para a GC do que é costume, mas não deixa de ser uma vitória fantástica e o facto dela ter conseguido vencer numa edição com o Blockhouse, que não é propriamente o terreno dela, não é que a Lamborghini seja péssima a subir, não é nada disso, mas não é uma trepadora nata para este tipo de altitudes e de inclinações e portanto, defendeu-se bem e é mais do que merecido como uma corredora que tem sido das melhores classicómanas do mundo nos últimos anos e que agora atinge esta vitória na volta à Itália. Muito merecido, foi emocionante também para essa disputa com Lotte Kopecky, corredora que também não era há pouco tempo propriamente de andar a disputar classificações gerais a grandes voltas, mas aconteceu e é de facto interessante vê-la aqui nesta situação também, depois de um super tour que fez o ano passado, se calhar pontos menos positivos para a Juliette Labuse, que dada a falta de competição para a classificação geral eu esperava um bocadinho mais, a nova campeã francesa não conseguiu corresponder. Gaia Realini continua pouco em forma e num percurso com o Blockhouse não deixa de ser não muito bom sinal. Ela inclusive no Blockhouse só fecha em oitava classificada e claro que o trabalho para a Lamborghini também pesa, mas não deixa de, depois de um super 2022 e 2023, a corredora italiana não está ao seu melhor nível. E talvez uma palavra no sentido contrário para Niamh Bradbury, da Canyon, que ganha o Blockhouse com um solo fenomenal, 44 segundos para a Kopecky e para a Lamborghini. É uma corredora de apenas 22 anos, australiana, que reforça a ideia que está para durar e que é uma corredora muito, muito forte a subir e que vai disputar bastantes classificações gerais no futuro. E assim ficou a grande volta que as restantes ciclistas tinham hipóteses, pelo menos teóricas, de ganhar. E agora virá o Tour começa aqui 15 dias depois de acabar este? 12 de Como é que é? agosto, se não estou em erro, logo a seguir aos Jogos 12 de agosto? Olímpicos. Ok, ok, ok. E aí teremos todos os A carga toda, tubarões a sim. competir pela vitória. Antes de fechar, como sempre, vamos ao nosso jogo interno. E eu hoje trouxe o meu jogo favorito das duas verdades e uma mentira.
Lá vem ele. Trouxe 3 diferentes. O primeiro, todos temáticos, atenção, isto é uma evolução. E o primeiro é sobre o primeiro classificado do Tour, Pogačar. A primeira das 3 afirmações é: ele ficou no top 50 de todas as etapas desta Volta à França. A segunda afirmação é: ele nunca esteve na carreira fora do top 10 da GC, em nenhuma etapa, não é no fim, obviamente, em nenhum momento na carreira inteira esteve fora do top 10 da GC. E a terceira afirmação é: já ganhou por 3 vezes 2 etapas consecutivas no Tour. Momento de reflexão dos meus colegas de painel. A primeira é verdade. Não olhes para mim, eu não posso exprimir. Mas não posso olhar para ti? No máximo. Podes, claro, Ok. mas eu não te vou. Eu tenho uma poker face incrível. Não vou revelar nada. Acho eu que é verdade. Ricardo, Espera lá, se calhar não é. feeling? Não, é essa que é mentira. Então o teu feeling é qual é que é mentira? A primeira. É do todas as etapas deste Tour no top 50? Yeah. Ok. Ricardo, Eu acho que é a última. Que é mentira. é das 3 vezes que já ganhou 2 etapas consecutivas? Uhum. Então agora o painel vai ter que se entender entre eles ou querem fazer isto tipo um contra o outro? Também podemos fazer um Não, contra o não, outro. Não, cada um contra o outro. Ok, agora vamos de um contra o outro. Se é para estás com essa Não, atitude. contra o outro, não. Sim. Repara. Não, eu gosto de ver sangue no painel. Pá, por amor de Deus. Ok. Então o branco vai todas as etapas fora do top 50 e Todas o as Ricardo etapas vai fora do top 50, não foi isso que eu Desculpa, disse. todas as etapas dentro do top 50. Porquê é que eu quis que ficasse um contra o outro? Porque assim vocês davam 2 respostas, sendo E agora que falhámos, erraram não é? os 2. Exatamente. Isso. E isso para mim é muito mais divertido. Antes de Ele fez, responderes, sim, isso, Qual é que era a segunda? isso é no tour. antes Então, a segunda. não percebi A a tua pergunta pergunta. era relativa à volta à França. E não há. Sim, sim, sim. Ok. Não sei quando é que foi. Ou seja, ele ficou em todas as etapas deste Tour no top 50. Ele já por 3 vezes ganhou 2 etapas consecutivas no Tour. Em 2021, a Planche da Belleville e a seguir ganha ao Michael Matthews, se não estou em erro. Não, em 2021 é aquelas duas no fim, que ele ganha ao Vingegaard das duas, na última semana, já de amarelo. Em 2022 é que é essa de Planche da Belleville e depois ao Matthews. E estas duas, este fim de semana. E esteve fora do top 10 da GC pela primeira e única vez quando ficou nos abanicos na sexta etapa do primeiro Tour em que participou, 2020. Não me lembrava disso. Ok, então está 0-0. A segunda é sobre Vingegaard. A primeira classificação geral, o World Tour que ele ganhou, foi a Volta à França. A segunda afirmação é: o Granon foi a sua terceira vitória World Tour absoluta. E a terceira é: a etapa que ganhou com mais tempo de avanço para o segundo foi o Granon. Acho que agora é justo ser o Ricardo a manifestar-se primeiro. Primeiro é verdade. Sem dúvida. Agora ficamos entre o Granon foi a terceira vitória World Tour ou a etapa que ganhou com mais tempo de avanço para o segundo foi Granon. Uma delas é falsa, a outra é verdadeira. Eu acho que é a segunda que é falsa. Ok? Branco. Podes repetir a Eu última? gosto. E estava-vos a pôr a pensar. A última é a etapa que ele ganhou com mais tempo de avanço para o segundo classificado. Foi a etapa do Granon. Ou seja, a etapa 11 do Tour de 2022. Relembro que o Ricardo disse que a que era falsa foi o Granon ser a terceira vitória World Tour. Pois é, que eu acho que são as duas mentiras. Mas não são. Eu fiz isto como deve ser e com tempo, enquanto via a final do Europeu. Eu vou dizer que é a última. 1 ponto para Miguel Branco. Podes ganhar meio ponto de bónus se disseres qual é que foi a etapa em que ele ganhou mais tempo de avanço para o segundo. Foi para aí Gran Caminho, 17 minutos para o Ruben Não, Guerreiro. não, isto só Não, conta no no Tour. Tour. Só No conta no Tour. Tour. É só no Tour.
Com 17 minutos para o Ruben Guerreiro no Grande Prémio não é válido. No Tour. hum, Não é difícil. Ricardo, também podes ajudar nesta, vá. Já não vale meio ponto. Era só se soubesses direto. Não sei, eu Eis, pensei que malta, é era tipo verdadeiro. uma, se calhar, na altura toda a gente apelidou da melhor exibição de sempre. Autocan. Não. Fogo, falso planistas, vocês conseguem? Na melhor exibição de sempre. Sim, foi contra o relógio do ano passado. Ganhou mais tempo que no Grano. Ganham 1 minuto e 38 para o segundo. Ele não No... fez nada de jeito no Grano, afinal. Ele... Isto é ótimo. Isto é ótimo. O Ricardo E ainda passa tenho. de o maior fã de Vingard para dizer este gajo é um pino. E quem é que Não ficou a vale nada. 59 segundos de Vingard no Grano? Nairo Quintana. E o seu. Era. O que é que ele tomava? Tramadol? Não sei. Era uma coisa assim não, parecida. era Mentos. Era menos, pois era. Menos. Só para Cobre. completar a informação, o Grano foi a terceira vitória do World Tour. Antes disso, ele já tinha ganho uma etapa no UAE Tour de 2021 e uma etapa na Volta à Polónia de 2019. Mas calma lá. No Autocan também ganhou mais tempo que no Grano. Está bem, eu não disse que o Grano era a segunda. Só disse que Pronto. não era aquele que tinha ganho mais. Espertinho. Pronto. Não, é verdade. Só disse que o Grano não era aquele que tinha ganho mais. E que aquele ganhou mais foi no ITT de 2023. Agora, a terceira é em relação a João Almeida e Remco Evenepoel. A primeira frase é: o João tem uma média de resultados finais em grandes voltas melhor do que o Remco Evenepoel. Envolve matemática. Calma, repete lá, desculpa. Tem uma média de resultados em grandes voltas melhor do que o Remco Evenepoel. Só das finalizadas. Só das finalizadas. Ok. Ia perguntar como é quantos DNFs. A segunda frase é: Remco ganhou etapas em todas as grandes voltas que participou. E a terceira é: Remco tem mais dias de camisola de líder do que o João Almeida. Duas verdadeiras e uma falsa. Agora é a vez do branco. Eu acho que a última é mentira. É a tua resposta final? Posso passar ao Ricardo? Ok. Ricardo. Espera lá. Se o Remco É que ganhou ele teve no a giro etapa também. no primeiro Queres giro. alterar? Tem de ser Pois. antes do Ricardo falar, senão não é válido. Podes repetir as três. A primeira é: o João tem uma média de resultados em grandes voltas melhores que o Remco. Eu essa não sei porque eu não sei fazer conta. Portanto, não consigo saber. Mas... eu sou das letras. Sim, sim. O Remco ganhou etapas em todas as grandes voltas em que participou. E isto aqui inclui as que ele fez DNF, obviamente. Mas participou. E a terceira frase é: o Remco tem mais dias de camisola de líder do que o João. Só vos queria dizer que vocês não têm imagem, eles estão os dois com a cara apoiada nas mãos a puxar pelo cérebro. Eu acho que é a segunda, que é mentira. Mas, A resposta eu acho que ele fechada. não, eu acho que ele não ganhou no primeiro giro. É isso, exatamente. Eu acho que ele fez uma boa exibição no contra-relógio inicial e que fica o pessoal na esperança, mas ele nunca ganhou a etapa. É a tua resposta final, Ricardo? Yeah. Estão os dois corretos. Fica a classificação em 2-1. Para completar, o João tem uma média de 5.5 de resultado final nas grandes voltas e o Remco, por causa da Vuelta do ano passado, tem 6.25. E a única grande volta em que o Remco não participou, não venceu, efetivamente, foi o primeiro giro em que fez, 2021, em que acaba por abandonar já na última semana. O Remco tem mais dias de camisola de líder, tem 16 na Vuelta e 6 no giro. 16 numa Vuelta, 3 num giro e 3 na Vuelta do ano passado. E o João tem 15 dias de rosa no giro de 2020. Para fechar, e relembro que está 2-1, por isso está equilibrado, esta é uma mixórdia, tem todos. A primeira frase é: Ciccone nunca fez top 10 numa grande volta. A segunda é: Buitrago nunca fez top 10 numa grande volta. E a terceira é: se Carlos Rodrigues fizer quarto, que é o lugar pelo que está a disputar neste tour, será o seu melhor resultado de sempre em grandes voltas. É a vez do Ricardo começar. Primeira verdadeira. Eu acho que
Basicamente isto é, Chicone nunca fez top 10, Buitrago nunca fez top 10, Carlitos nunca fez top 4. Não, mas calma lá. Carlitos pode ter feito quarto lugar e esta ser a melhor na mesma. Que igual. Não considerei assim. Portanto, o Carlitos nunca fez quarto. É isso que estás a dizer. Bem, então já só há duas hipóteses. Sim. Epá, eu acho que o Chicone nunca fez top 10, portanto, o Buitrago O Buitrago nunca é fez top falso. 10. Garanto. Então, a resposta final do Branco é que o Buitrago nunca fez top 10 e a do Ricardo é que o Chicone nunca fez Se top calhar 10. já fez. Mas, Não, mas Fechamos assim? eu acho que a primeira é verdadeira. O Chicone Sim, nunca ou fez top seja, 10. mas exato, eu vou no dizes que é Buitrago verdadeiro. só para não irmos duas vezes seguidas na mesma. Repete lá do Buitrago. O quê? Repete lá do Buitrago. Nunca fez top 10. Não, acho que isso é falso. Ok. Então o Ricardo responde o Buitrago e o Branco responde? O quê? Tu disseste que o Buitrago nunca fez top 10. Então tens que escolher entre o Chicone e o Carlitos. Escolho o Chicone. Ok. Vamos ficar com um empate, isto estraga tudo. Porque o Ricardo acertou. O Chicone nunca fez top 10 numa grande volta. É um facto. Sim, o Buitrago fez O um Buitrago volta. fez o ano passado na volta, décimo. Da palhaço. Assim, discreto. Da Mesmo palhaço. discretozinho. Quando eu preciso dele, nada. Então, como é que vamos desempatar isto? Já sei, vamos desempatar com as classificações do Carlos Rodrigues. Que? Carlos Rodrigues, esta é a terceira grande Não volta vai, eu não dele. sou uma cobaia, meu. Ele fez Tem a que grande a dormir, volta à meu filho. Espanha. Ele fez a volta à Espanha em 2022. Em que lugar é que ele ficou? Branco, primeiro. 13º, pai. Ricardo, Ele teve relativamente bem, diria para aí sexto. sexto. Exatamente sexto. E depois fez a volta à França do ano passado. Ricardo, Ficou em começas tu quinto. agora. Ficou em quinto. Perdeste já, Branco. Assim Henrique, podes posso ir só dormir fazer mais uma cedo. pergunta? Pelo menos tens essa vantagem. Tu sabes em que lugar é que Sim. fico? Não sabes, para não? Então vá. Mas eu não sou. Mas eu sou moderador. Eu posso estar deste lado Eu a rir-me e a fazer-vos eu perguntas. percebo, mas às vezes sinto que tu levas isto longe demais. Está bem. E Não há por levar problema longe demais nenhum as pessoas Mas, ficarem empatadas. Acontece. é. mas Pá, tenho a eu não dizer consigo que, conviver com isso. Eu não Mas isto convivo não bem é com isso. NBA, Henrique. Está Com o bem? empate. Eu convivo bem com o empate. mas tenho a dizer que se não dissesse aquilo ao bocado, eu pensava que o Carlitos tinha ficado em quarto no último tour. Ok. Desmachaste-me, se calhar a minha poker face não foi tão forte como eu achava. Mas pronto, o Branco já disse que eu levo isto longe demais e se calhar o falso plano também já se está a alongar o suficiente para terminarmos por aqui este episódio. Como sempre, falsoplano.ghost.io, sigam-nos por lá, sigam no nosso Twitter, onde somos particularmente ativos. Este podcast está disponível em todas as plataformas tradicionais e voltamos para a semana com o rescaldo da volta à França. Esperemos que ainda tenha mais emoções e mais reviravoltas nesta última semana e continue a ser um grande espetáculo como tem sido até agora. Um abraço e até à próxima.